Fala galera, mais um vídeo se iniciando no canal. Galera, é o seguinte, eu estava lendo alguns livros aqui, né? Aí eu fiquei pensando, falei, pô, de onde veio meu nome? Do nada veio isso, né? Aí eu comecei a pesquisar pra ver de onde que veio meu nome. Aí você pensa de início, nossa, mas pra que isso, né? Mas pra gente saber um pouco mais de história, de onde veio nosso nome, né? E o meu nome é o mesmo que tá no canal do YouTube, mas só, no caso é Daniel de Paiva, não é só Daniel Paiva, né? Aí eu fui pesquisar pra ver, né? O que significa o nome Daniel, o que era o nome Paiva. Galera, Daniel, ele veio do hebraico, tá? Se eu dividir o nome Daniel, ficaria assim. Dan, no hebraico, significa juiz. Se eu falar Dani, em hebraico, significa meu juiz. Se eu falar El, em hebraico, significa Deus. Ou seja, se eu falar Daniel, é o mesmo que seria Deus é meu juiz, em hebraico, tá? E eu acredito que o nome Gabriel, Rafael, tem alguma referência semelhante, mas eu não sei porque eu não pesquisei, só pesquisei o nome Daniel. E um dos Daniel mais antigos que a gente conhece é Daniel na Cova dos Leões. O que foi essa história? É uma história bíblica, para quem não sabe, né? Ele é contado no Velho Testamento. Seja bem claro, galera, eu não sou 100% religioso, tá? Faz tempo que eu não frequento mais a igreja, mas enfim. Daniel na Cova dos Leões foi o seguinte. O rei Dário, ele tinha mais ou menos 120 governantes e 3 príncipes. Um desses príncipes era Daniel, porque Daniel era uma pessoa sábia, bondosa. Pela época ele tinha uma inteligência bem avançada e ele era um homem temente a Deus, ele orava bastante a Deus e o rei gostava dele. Porém, Daniel nessa época ele teve bastante inimigos, governantes, né? Aí eles fez uma proposta de leis que passou pelo Congresso na época, que era o seguinte: tirando o rei, todo mundo que tinha alguma religião e orava para um deus ia ser automaticamente jogada nas covas dos leões. Por isso que eventualmente deu Daniel na cova dos leões. Aí Daniel, mesmo sabendo desta lei, ele continuou orando. Logo chegou um rei. Mesmo o rei não concordando com isso porque gostava de Daniel, o rei ordenou para que jogasse na cova dos leões. Então, foi dito e feito, Daniel foi lá. Aí, segundo a Bíblia, né, fala que um anjo intercedeu por Daniel e os leões não o devoraram. É a minha concepção assim, mais biológica, eu acredito que os leões já tinham se alimentado e todo animal que já tenha se alimentado, ele não vai querer outro alimento, ele vai ficar de boa. A gente é assim, todo animal é assim. Eles podem se defender, mas não vai querer outro da caça, né? Mas enfim. Aí o que aconteceu? O rei Dário, ele não conseguiu dormir, nem se alimentar. E no outro dia de manhã, ele foi lá na cova dos leões e viu que Daniel ainda estava vivo, que algo tinha acontecido, então a fé de Daniel realmente era de verdade. Então ele ordenou para que tirasse Daniel de lá. Aqueles que era contra Daniel, ele mandou jogar na cova dos leões junto com suas famílias e eles foram imediatamente devorados. Aí, nesse contexto, Daniel voltou para o lugar dele. Ali na área prosperou bastante. E logo depois o rei Dário veio o rei Ciro, que ele era persa, também prosperou. Então essa seria a história de Daniel, né? Lá nos primórdios da história de Daniel, tá? Agora vamos para a história Paiva. Galera, o nome Paiva, ele originalmente é português. Mais ou menos foi ali redigido no século XI, beleza? O nome Paiva, ele veio, tô até com uma colinha aqui. O sobrenome Paiva é de origem portuguesa, derivado do rio Paiva ou da Quinta de Paiva, localizado no norte de Portugal. Ele é considerado um sobrenome antigo, tendo sido adotado já no século XI por João Soares de Paiva. Eu acredito que seja o primeiro nome que constitui o nome Paiva, né? De acordo com o site Genea Minas. O sobrenome também chegou no Brasil durante o período colonial. Então, desde lá da colônia, o nome Paiva ele se constituiu aqui. Então, o que eu presumi disso
O nome Paiva ele veio do norte de Portugal, e era de um rio. Aí que uma família ali local, né, da região, ela pegou esse sobrenome. Foi pelo que eu entendi das derivações que eu li. Tá? O nome Paiva ele é comum em diversas regiões de Portugal. Muita gente fala assim, se você for legítimo português, com sobrenome Paiva, você pode ir lá, você consegue cidadania. Eu não sei exatamente se assim funciona, tá? Aí eu dei uma pesquisada assim, bem básica sobre o nome Paiva, né? Aí que eu vi que ele era português. Eu já sabia que ele era português, mas eu quis aprender um pouco mais. Aí que eu vi que o nome Paiva ele foi meio que colocado aqui pro mundo no século XIX, né? O rio Paiva ele é afluente do rio Douro, localizado no distrito de Aveiro, em Portugal. Tá? Eu estou com uma colinha aqui porque eu não ia lembrar tudo isso rapidamente, tá? Então, assim, o nome ele pode ser interpretado, o sobrenome no caso, ele pode ser interpretado como descendente das terras de Paiva ou delicado, dependendo da interpretação. Então isso que se originou-se o nome Paiva. Aqui no Brasil, tô com uma outra cola aqui, o sobrenome chegou no Brasil com os colonizadores e é bastante comum com registro em diversos estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Galera, eu sou do Vale do Paraíba. Aqui, pra quem não sabe, é no interior do estado de São Paulo, tá? Outros países, famílias Paiva também pode ser encontrada em outros países, como Uruguai e em diversas regiões do mundo, tá? Vamos até ler aqui uma curiosidades. Olha que interessante. Novos cristãos. Novos cristãos. O sobrenome Paiva também foi adotado por cristãos novos, judeus convertidos ao cristianismo no período da Inquisição. Interessante. Personalidades diversas históricas e contemporâneas carregam o sobrenome Paiva, incluindo o jesuíta Manuel de Paiva e a atriz Juliana Paiva e o escritor José Simões Paiva Neto. Genealogia: é possível pesquisar a história de sua família Paiva em bancos de dados genealógicos e registros históricos. Interessante. Aí, esse foi mais um contexto assim de nome, né? Aí eu volto naquele, Daniel, mas pra que eu vou pesquisar sobre o meu nome? Eu também pensava assim, mas eu pesquisei só pra saber um pouco mais sobre a história de onde que se derivou o meu nome. Muitas vezes seus pais, seus avós nem sabem de onde veio. Então é interessante você pesquisar um pouco, saber de onde veio, né? Conhecimento nunca é demais, galera. Então, gostaria que vocês aí pesquisassem o nome e comentassem aí. Eu vou pedir pra vocês, galera, também curtam o canal e me sigam, vai ser muito bom. Eu tô bem contente com os meus últimos vídeos aí, deu números pra mim que eu fiquei muito contente, bons de visualizações, né? Então eu estou bem feliz com isso. Então o vídeo é esse, galera, só vou falar mais um pouco sobre o significado do meu nome, né? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!